Olá, eu sou Jack Perkins. Bem-vindo a Biografias. Era uma vez um rapaz que juntou uma riqueza sem precedentes com uma rapidez impressionante, graças a um poder especial que ele possuía. Era o poder de prever o futuro. Parece um conto de fadas? É uma história real, que você verá hoje ao mostrarmos a vida do visionário que transformou a indústria de computadores, abalou a economia mundial e nos levou a uma viagem que está apenas começando. Um dos homens mais ricos do mundo, Bill Gates. When the biographers and historians write the history of the 20th century, Bill Gates is going to go down as the best businessman of our century. And Microsoft is one of the greatest companies of the 20th century. He and Paul Allen really saw from the beginning the kind of potential that it had to change the lives of all of us. By the time he went to college, it was probably beginning to be quite clear to him that what he was going to do was going to have to do with computers. What makes Gates so competitive is that he finds it fun. He finds this like a thrilling game, like the games he used to play as a kid. I think people would say that they perceive Microsoft as always playing with both feet on the foul line. I have no doubt that 100 years from now, he will be talked about in the same way that Rockefeller and Carnegie and Ford are talked about, as people who transformed an era. Bill Gates, o sultão do software. O noroeste do Pacífico, com seus recursos e beleza selvagem, há muito tempo atrai pioneiros e visionários. Entre eles estava o bisavô de Gates, J.W. Maxwell, que fundou o banco First National em Seattle. Os Maxwells desfrutavam privilégios e posição social, mas nunca ostentaram. Seu filho Willard, também um banqueiro, e sua esposa Adele, que adoravam jogar cartas, eram dois dos maiores líderes cívicos de Seattle. Sua filha única, Mary, era uma menina simpática e inteligente, que ficou conhecida como líder na Universidade de Washington. Atlética e extrovertida, Mary Maxwell às vezes era chamada de risadinha. Sua energia impressionava a todos. There tends to be a handful that is right at the core of the action. Mary was at the core of the action. Mary was unaffected, straightforward, charming, but immensely determined. Foi na universidade que Mary Maxwell conheceu e se apaixonou pelo estudante Bill Gates Jr., que se tornaria um dos melhores advogados de Seattle. Quando Bill e Mary se casaram em 1951, ela decidiu desistir da carreira de professora para cuidar da família e se dedicar a obras filantrópicas. A primeira filha dos Gates, Christy, nasceu em 1953. Seu irmão Bill Gates III nasceu depois, em 28 de outubro de 1955. Ele ganhou o apelido de Terno. That derives from the fact that he was William H. Gates III, and the card players in the family think of anything with a 3 as being a Trey, so he became Trey. Desde o início, a mãe de Bill era muito apegada ao filho. Até o levava quando dava palestras em escolas de Seattle. Não demorou para que seu filho precoce lesse uma enciclopédia de A a Z. We'd lose him sometime for hours at a time. And when I would ask, "What are you doing?" he'd say, "I'm thinking, Mother." Well, they say curiosity killed the cat, but it didn't kill Bill. Bill was curious. He was always eager to know more. And he had encouragement from his mom and dad. A família Gates gostava de competir. E o jovem Bill adorava testar sua habilidade em atividades ao ar livre e em jogos. Entre seus jogos de tabuleiro favoritos estavam Risk, onde o objetivo é dominar o mundo, e Banco Imobiliário, onde estar no lugar certo na hora certa pode deixá-lo milionário. He was competitive in cards with his sister, races to see who could do jigsaw puzzles faster, ski racing, sailing, whatever. He wanted to do it well and as good as the other folks that he was with.
Todo verão, a família Gates ia para sua propriedade no canal Hood, chamada Cheerio. Era aqui que Bill, sua irmã mais nova Libby e o resto da família e amigos realizavam sua própria Olimpíada. If you stayed overnight and had a couple of days with them, you would come away exhausted from games and activity. It was a very lively scene. It was definitely competitive, there's no question about it, and the children were all part of that. There was never a dull moment. A Feira Mundial de Seattle foi inaugurada em 1962, mostrando as maravilhas previstas para o século XXI, incluindo tecnologia de computadores. O jovem Bill Gates ficou impressionado. Imagine, if you can, an electronic brain. Bill sempre voltava para ver as novidades tecnológicas. Já estava claro que tinha um talento natural para matemática e ciências. Mas também estava se tornando recluso, demonstrando uma rebeldia pré-adolescente que desagradava sua mãe. Mary and I grew up in very orderly families where parents were controlling personalities, and we carried that forward. And that particular mode wasn't exactly consistent with Bill or Trey, who somewhere around about 11 or 12 began to be very independent emotionally. He was quite willing to make up his own mind about what he wanted to do and not do, and that was really tough for us, particularly for Mary. He was kind of lost. I mean, he was ill at ease in school, wasn't sure exactly how he wanted to spend his time. Obviously a very smart, brilliant kid, but kind of lacking direction. And he went through some counseling at that time. He went through a change in his school. Apesar de gostarem do ensino público, os pais de Bill acharam que ele teria mais orientação e disciplina em Lakeside, a melhor escola particular de Seattle. Lakeside só aceitava os alunos mais inteligentes e dedicados. Bill começou a desabrochar em Lakeside, fazendo novos amigos e buscando aulas mais instigantes. He was an excellent math student. He was excellent across the board. I mean, he was a superb drama student and interested in reading all different kinds of books and so forth. So he wasn't just totally math science oriented. He had a wide breadth of interests. Quando Bill entrou no colegial em 1969, o programa espacial americano estava no auge. A Apollo 11 levou homens à Lua no mês de julho. Graças a computadores. Eram máquinas gigantescas que custavam milhões de dólares e exigiam um exército de pessoas para operá-las. Na época, a maioria das escolas não podia comprar um computador, mas Lakeside havia feito um acordo extraordinário que seria crucial para Bill Gates. Uma empresa de Seattle ofereceu o uso de seu computador ligado à escola através de um teletipo. O jovem Gates ficou imediatamente fascinado com as possibilidades dessa máquina primitiva e começou a passar todo o seu tempo livre na sala do computador. The story has often been told, and it's completely true, that he would get up at night and leave and go over to work on the computer and come back, and we wouldn't know that he'd been gone. As I recall, the headmaster here was asked at a parents' meeting once, "Do you have a drug problem here at the school?" And his response was, "No, I don't think we have a drug problem, but we do have a number of students that are hooked on computers." Bill Gates dividiu seu vício com o colega mais velho, Paul Allen. Não podiam ser mais diferentes. Allen era 2 anos mais velho e muito maior. Era quieto e pensativo. Bill podia ser ríspido e desafiador. Quem diria que essa estranha dupla ia mudar o mundo? They bonded by writing software code together, and somewhat competitive, Paul Allen and Bill Gates. They every now and then would have fights. At one point, Paul Allen kicked Bill Gates, who was a little bit younger, off of the little group they had as writing software, but then he realized that he needed Gates back. He couldn't do it without him, and Gates said, "Well, I'm happy to come back, but this time I'm going to be in charge." Em 1970, quando Bill tinha apenas 15 anos, ele e Paul fizeram um trabalho juntos. Ganharam $20 mil com o programa de computador Graph-O-Data, que media o fluxo de trânsito na região de Seattle. Apesar de a família de Bill ser rica, ele sempre quis fazer a sua fortuna.
father of one of Bill's boyhood friends said Bill always had a nose for the dollar. Even as a kid, he knew the value of a contract, and even had a contract to use his older sister's baseball mitt that was signed in a legal document. No verão de 1972, aos 17 anos, Bill foi para Washington, a capital, trabalhar como office boy no Senado. Essa experiência com a política e o governo seriam úteis mais tarde. Voltou para casa no outono, pediu um afastamento da escola e ele e Paul Allen arrumaram seus primeiros empregos numa empresa de computadores. Mas quando começaram a falar em abrir a sua própria empresa, os pais de Bill insistiram para que o filho fizesse uma faculdade. His mother used to worry that he was socially awkward. Well, maybe he was, but he had other things on his mind, and he was not rude, he was not abrupt. He was marching to a different drummer. He's a genius, and he has a different agenda. Bill se formou em Lakeside em 1973 e seus pais ficaram orgulhosos por ele ser aceito na Universidade de Harvard. Mas seu destino já estava traçado e era movido por computadores. Biografia. No outono de 1973, Bill Gates disse adeus à família e a Seattle e partiu para Cambridge, Massachusetts. Como calouro em Harvard, chegou a pensar em cursar direito, mas nada despertava a sua imaginação quanto o seu trabalho com computadores. Bill was somebody who was always very determined to do what he was interested in doing. The things that he was less interested in, which often included his academic classes, he tended simply to coast and get by on talent. I remember there was a course in Introduction to Greek Literature where he'd really done, as best as I could tell, none of the work during the year. Stayed up all night the night before the exam, slept through part of the exam and still got a B. Não é de admirar que Bill dormisse nas provas. Com as aulas e o tempo que passava no Centro de Computação de Harvard, parecia estar ocupado 24 horas por dia. He was always very focused on whatever it was that he was doing. He could come into his room, not get undressed, just kind of lie down on his bed, which of course would be not made because he had never had time for that, and just fall asleep. Door open, fully clothed, lie down, sleep, and then when he's refreshed, boom, back up at it and whatever the next thing was. Bill parou tempo suficiente para fazer algumas amizades duradouras, mas sua vida social ainda não era uma prioridade. Ele namorava esporadicamente com vários níveis de sucesso. I interviewed several women who had dated Bill just briefly, and one told me the very first question Bill asked her was, "What did you score on your SAT test?" You know, this is not exactly, you know, what a young woman wants to hear. For Bill Gates, though, he had scored a perfect 800 on his math portion of the SAT, and this was a matter of pride with him, and he wanted to make sure whoever he was dating, you know, had scored a pretty high grade. Bill se destacava em matemática, mas quando descobriu que não era o melhor aluno de Harvard, desistiu de se tornar matemático. Manteve suas opções acadêmicas em aberto e adquiriu novas habilidades fora da sala de aula. Spent a great deal of time playing pinball, video games, and especially poker, which was something that we all did a lot of back in college. And you know, poker, of course, is a very competitive game, and in many ways, perhaps the best preparation for the business world that one could imagine. And yeah, Bill really turned himself from being a player whom people would take advantage of to a very good poker player. Mas foi seu colega e sócio Paul Allen quem mostrou a Bill Gates a sua maior oportunidade. Allen havia se mudado para Boston para trabalhar. Em dezembro de 1974, pegou uma revista em Harvard Square. A capa da Popular Electronics anunciava a chegada do primeiro mini-computador do mundo, o Altair 8800. Ele correu para mostrá-la a Bill. Gates e Allen viram na hora que a era do computador pessoal havia chegado. They saw that this was going to be an incredible force, an incredible dynamic for the society, and recognized the moment. O Altair era fabricado por uma pequena empresa em Albuquerque, Novo México, perto de Alamogordo, onde eram realizados testes atômicos.
Ed Roberts, diretor da empresa, estava procurando alguém que criasse um software para seu pequeno computador. Gates e Allen o convenceram de que podiam fazer isso e trabalharam dia e noite no Centro de Computação de Harvard durante 2 meses. Em fevereiro de 1975, Paul Allen foi para Albuquerque testar o programa. Quando instalou no Altair o que Bill Gates chamava de o código mais legal que já escrevi, ele funcionou. A importância desse momento teria um impacto histórico na indústria de computadores. I don't think we appreciated the significance of the Albuquerque thing when it first happened. But it didn't take long to realize that they were at the threshold of something that could be quite significant. A vida não seria mais a mesma para Bill Gates, de 19 anos. No verão de 1975, ele e Paul Allen formaram a Microsoft. Seu trabalho com a empresa de Ed Roberts exigia tanto que Bill abandonou Harvard pouco antes do último ano e se mudou para Albuquerque. Mary Gates ficou muito desapontada. We told him that we'd put some money aside for him to attend school, and if he didn't finish in a few years, we'd have to make some other use of those funds. And by that time, he allowed us out. That would be okay. He'd probably be able to afford to go back if and when the time came. Bill estava certo de que tomara a decisão correta, mas não seria fácil vencer no ramo de software. Na época, os usuários de computadores pessoais trocavam novas informações e softwares e não estavam interessados em pagar por eles. Era uma prática que indispunha Bill com os seus colegas. Hey, you know, there's a bunch of high school kids and college kids who were doing something very non-mainstream. And Bill was very unpopular because he said, hey guys, don't steal this stuff. We made it and we own it. And that was, yeah, he was one of the business guys in what was a lot of geek hackers. Na verdade, Gates escreveu uma carta aberta aos usuários de computadores, criticando-os por copiarem o programa da Microsoft. Ele dizia: como a maioria dos usuários deve saber, vocês roubam o seu software. Se é preciso pagar pelo hardware, por que o software pode ser copiado? Quem se importa se quem o criou recebe pagamento? Isso é justo? Mas os que descobrirmos podem perder no final. He was looked at as kind of a renegade, and it was different, you know, a different ethic than prevailed at that time. But I'm not sure that the software industry would have evolved in anywhere near the way it has without somebody standing up and saying that that was necessary. Bill também brigava com Ed Roberts, que o considerava mimado e desagradável. Os dois discordavam sobre quase tudo, e Roberts era um adversário perigoso. Ed Roberts was a massive man, something like 6'6", weighed 300 pounds. Here Bill Gates was. I mean, he formed Microsoft at age 19, and he looked like he was 13 years old. He was standing up to this bear of a man, going face-to-face with him and screaming and shouting matches. O confronto final aconteceu em maio de 1977, quando Roberts vendeu sua empresa e Gates teve que processá-lo para ficar com o software que ele e Paul Allen haviam criado. Gates venceu. We take a hard line on software. A Microsoft se expandiu para novas linguagens de software e Gates e Allen começaram a vender os seus produtos para outras empresas. No final de 1978, com as vendas chegando na marca de $1 milhão, eles mudaram a Microsoft de Albuquerque para Seattle. Bill estava feliz por estar em casa e logo acrescentou o trabalho de vendedor a seu currículo. We always design with the future in mind. Our research people are always tracking the latest in hardware and software technology. It was Bill Gates who was actually the real marketing genius behind Microsoft. Early on, he was the one who was actually going out on the road and trying to sell this company and its software. And oftentimes, he would take his mother with him on these trips. A respeitada e bem relacionada mãe de Bill teria papel decisivo no futuro da Microsoft. Mary served on a number of corporate boards as well as the University of Washington. She was on the National Board of United Way. Also on the National Board of United Way was the CEO of IBM, which is how her son met the CEO of IBM, through her. What would your ideal home computer be like? Easy to use. Em novembro de 1980, a IBM bateu à porta da Microsoft.
O maior fabricante de computadores do mundo queria conversar com Gates e Allen sobre a criação de um sistema operacional para sua nova linha de computadores pessoais. Desde o primeiro encontro, a IBM subestimou Bill Gates. He looked like a sub-teen, you know, he was skinny, had a real mop of hair, you know, kind of casual, and basically people didn't take him seriously as a business person. Mas os chefões da IBM logo descobriram que Gates não era um amador. Ele os convenceu de que a Microsoft podia produzir o seu novo software. Primeiro comprou um sistema operacional já existente que adaptou para os computadores pessoais da IBM, que ele chamou de MS-DOS. Bill Gates, as he's often done, as a shrewd businessman, knew where to get an operating system. He just went down the road a few miles and bought it for $50,000. But then the real brilliance was that when they developed that operating system for IBM, IBM wanted to buy the source code, which would have given them the disk operating system, or what became known as DOS. And instead, Microsoft refused to actually sign the rights over to DOS. Por não possuir os direitos ao sistema operacional, a IBM agora teria que pagar à Microsoft uma taxa de licenciamento por uma cópia de DOS instalada em seus computadores. Como outras empresas lançaram computadores pessoais mais baratos do que os da IBM, a Microsoft vendeu o mesmo sistema operacional para elas também. There were all kinds of computers that were being conceived at that point in time, and it struck me that I don't know who will win in the hardware business, but Microsoft has a very good chance to win in the software business. Entre 1973 e 1981, o crescimento da Microsoft foi impressionante. O número de funcionários passou de 13 para 128. Os lucros passaram de 4 para 16 milhões de dólares. Em 1983, 30% de todos os computadores pessoais do mundo estavam usando software da Microsoft. Mesmo assim, Bill nunca foi um esbanjador. He never flew first class unless it was absolutely necessary. You would often find him sitting in coach, in fact, with a blanket over his head so he could get some sleep. So his parents taught him well early on the value of money and hard work, and translated later into his life with not only how he ran his personal life, but how he ran Microsoft. My name is Bill Gates. I'm chairman of Microsoft. O início dos anos 80 foi um período empolgante para uma indústria dirigida por pessoas com menos de 30 anos. A Microsoft começou a criar softwares para empresas inovadoras como a Apple, de Steve Jobs. O computador e o software Macintosh da Apple eram criativos e fáceis de usar, e muitos acreditavam que o futuro era esse. To create a new standard, it takes something that's really new and really captures people's imagination. And the Macintosh, of all the machines I've ever seen, is the only one that meets that standard. Mas não ia demorar para a Microsoft e a Apple entrarem em conflito. E o sócio e amigo de infância de Bill Gates teria que lutar por sua vida. Em 1983, o futuro não podia parecer mais promissor para a Microsoft e para Bill Gates, de 28 anos. O ramo dos computadores pessoais estava em franca expansão e havia muita demanda por software. Bill Gates e Paul Allen surgiam como os príncipes da era dos computadores pessoais. Mas em meio à ascensão de sua empresa, ficaram chocados quando Allen foi diagnosticado com o mal de Hodgkins, um tipo de câncer. It did give Bill kind of a perspective that he didn't have before. You know, he'd always been very, very hard driving, very demanding, and this may have helped him understand a little bit better in terms of what other people go through. A doença de Allen começou a regredir um ano mais tarde, mas ele nunca mais faria parte do dia a dia da Microsoft. Para dois homens que criaram uma empresa de importância mundial e ganharam milhões, era o fim de uma era. I think history is going to show that their partnership really was an incredible dynamic. I often compare it to the Beatles, Lennon and McCartney. The songs they wrote together are the ones that pretty much we remember and get played over and over again. They were great songwriters individually. You know, we still hear their songs that they wrote on their own. But
somehow together they were even greater than the sum of their parts. And Paul and Bill were like that. Em 1984, Bill Gates já era o único rosto da Microsoft. Em abril daquele ano, a revista Time o aclamou como o perfeito representante de um novo tipo de empresário, que entendia tanto os mecanismos da tecnologia quanto a estratégia empresarial. When you work with Bill, you can see that in almost any meeting you're in or anything you're discussing, Bill instantly puts together a profile of all of the cases. What about this? 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 He almost builds this checklist of everything that can possibly happen in his head in a very structured way, and then he runs through it. Protect mode file system, the super advanced. A Microsoft era chamada de um concurso de matemática, onde o estilo gerencial exigente de Gates mantinha o processo criativo em andamento e às vezes provocava calorosas discussões. The early Gates would challenge just about anything. He'd call things the stupidest idea you'd ever heard. And part of it was to test, to see, well, okay, if you disagree, you've got to convince me that it's not the stupidest idea in the world. Era preciso uma constante contestação de ideias para ficar no topo de uma indústria que mudava tanto. Gates recrutou uma equipe que compartilhava suas crenças e sua dedicação total ao trabalho. Certainly when we are working to release a software product, we are sleepless in Seattle. There's a story about Bill from Miriam Lubau, his assistant. She was new to the company. She came in one morning and she didn't know if she should call police because there was this guy sleeping under a desk. But it turned out to be Bill. O esforço estava compensando. A Microsoft ganhou mais de 140 milhões de dólares em vendas em 1985. Dirigir uma empresa 24 horas por dia não era compatível com vida social. Bill Gates conseguiu namorar firme uma vez com Jill Bennett. She told me that it was difficult maintaining a relationship with somebody who was working, 3 days straight without sleep. Oftentimes he would end up on her doorstep, half dead. He would be talking to her, thinking about software and doing something else, all three at the same time. She said it was amazing watching him. No centro de sua vida estilo maratona estava um novo produto. Em 1986, Gates lançou o Windows. Ele seria o principal programa da empresa. Críticos logo notaram que o uso de um mouse e ícones não era apenas parecido com o sistema operacional do Macintosh da Apple. If you know how to point, you already know how to use it. Macintosh, the computer for the rest of us. A Apple havia dado a Gates total acesso à sua tecnologia enquanto ele trabalhava num novo software para o Macintosh. Logo no início, Gates aconselhou a Apple a licenciar seu software. Mas a Apple estava mais interessada em vender computadores e ignorou a sugestão. Mais uma vez, Gates percebeu uma brecha e se aproveitou dela. In this industry, we compete and we collaborate at the same time. Bill once had a conversation with me, says, I'm a competitor, so even though I'm a friend, don't tell me information that you don't want me to use against you, because I'm going to compete with you, and if you tell me something that's useful in competing, I'm going to use that information. Mas a Apple decidiu que Gates não ia lucrar com seu negócio e ameaçou processá-lo para ficar com o Windows. Gates, por sua vez, disse que ia segurar o software da Microsoft, do qual a Apple precisava desesperadamente. No final, a Microsoft venceu a Apple nos tribunais. Eventually, Microsoft prevailed by showing that even though there were similarities in the way that the two computers operated, each individual function of Windows was markedly different from each individual function of the Macintosh. Apesar de a primeira versão do Windows estar longe da perfeição, deu à Microsoft uma nova base criativa e financeira. Em 1986, Bill Gates tornou sua empresa pública. Manteve 45% das ações, o que fez dele um bilionário aos 31 anos de idade. Mesmo assim, Gates não estava satisfeito. He doesn't want to fail. And when you have that kind of a fear, when you're always looking in your rearview mirror to see who might be, creeping up to do in Microsoft on a given day, it just consumes him, and it makes him certainly the most competitive human being in the personal computer industry. He's driven. It's white-hot intensity. Gates também estava ficando famoso por ser insensível, e forças poderosas começaram a se unir contra ele.
A IBM estava examinando com mais cuidado a popularidade dos computadores pessoais e acreditava poder tirar a Microsoft do páreo para sempre. Em busca de um solteiro com... Em 1987, Bill Gates era um dos bilionários mais jovens do mundo e a Microsoft parecia dominar o mercado de software para computadores pessoais. Mas ele estava prestes a enfrentar uma crise. Com a popularização dos computadores pessoais, a IBM decidiu criar o seu próprio sistema operacional. A IBM substituiu o DOS, que licenciava da Microsoft, pelo OS/2. We were concerned whether we could weather the storm, so to speak, especially given the fact that this was a big storm. IBM, a very powerful company, a lot of software people, a lot of cash, a lot of resolve to potentially put Microsoft out of the operating system business. Ironicamente, a Microsoft ajudou a desenvolver o OS/2, mas Bill Gates não pensava em abandonar o seu próprio software. Decidiu apostar o futuro de sua empresa e sua própria reputação no software Windows que sua equipe continuava a atualizar, mesmo que isso significasse perder a IBM, seu maior cliente. Em 22 de maio de 1990, a Microsoft lançou o Windows 3.0. Essa versão nova e melhorada logo se tornou campeã de vendas. O OS/2 da IBM acabou sendo um fracasso, deixando a Microsoft com o monopólio dos sistemas operacionais para computadores pessoais. Mas a Comissão Federal de Comércio logo começou a verificar as alegações de que Gates estava usando esse domínio para acabar com os concorrentes, reduzindo o preço dos produtos Microsoft. O educado presidente da Microsoft estava ganhando uma imagem de predador. Bill Gates is not a brutal guy. He just needs to win. And he's willing to win, you know, gracefully or non-gracefully. Doesn't matter. A win is still a win. Concorrência desleal não era a única acusação à Microsoft. Em 1993, o Ministério da Justiça iniciou uma nova investigação. Foram verificadas reclamações de que a Microsoft estaria cobrando uma taxa de licenciamento dos fabricantes, baseada no número de computadores vendidos, incluindo aqueles que não usavam software da Microsoft. They made computer manufacturers pay for the Microsoft software, whether it was installed on their computer or not. And as a result of that, they prevented competitors from entering the market. The Justice Department has charged Microsoft, the world's largest software company, with using unfair marketing and contracting practices to choke off... Em julho de 1994, a Microsoft concordou em parar de cobrar essas taxas, e o Ministério da Justiça encerrou o caso. Gates nunca admitiu que a Microsoft tinha um monopólio e afirmava que apenas vendia um software melhor e mais barato. I mean, we're not like an alligator. We don't go around and eat things. We come out with these little boxes, these nice little software packages, and you stick them in your computer, and you either have fun using it, and it helps you get things done, or not. Mas para os investidores não era tão simples. As investigações governamentais e as brigas com a IBM e a Apple fizeram o valor das ações da Microsoft cair. Agora havia ainda mais pressão para o lançamento da nova versão do Windows. Gates encontrou maneiras criativas de aliviar a tensão. Apareceu em comerciais para sua empresa com um dos executivos da Microsoft, Steve Ballmer. Fez entradas dramáticas para promover a sua empresa em congressos de software. E em uma delas apareceu como o Sr. Spock, de Jornada nas Estrelas. Gates também instituiu os Micro Games, uma competição diversificada entre os funcionários da Microsoft que lembra bastante os jogos que fazia na infância no canal Hood. It was like summer camp for adults. We'd all go to his house, and he would spend months figuring out what the various games would be, and he would be sort of the master of ceremonies. He'd form us into teams, very carefully figuring out the dynamics of the teams and how we might all interact. And then we would have to do these like summer camp games. And I met Melinda first at one of those micro games. Melinda French tinha 28 anos e era formada em administração pela Universidade Duke. Trabalhava como executiva na Microsoft há vários anos. Familiares e amigos de Bill estavam certos de que essa era a mulher com a qual Gates, aos 37 anos, decidira se casar. He dated Melinda
for quite a while before they got married. And so I saw them together over the years, and they always looked like they had a very special thing going, you know, a level of intimacy and a level of intellectual connection that just caused sparks. She's a really wonderful person, a perfect match for him. Very, very bright, very organized, very supportive, very interested in family and good family life. Bill e Melinda se casaram no Havaí em 1º de janeiro de 1994. Na véspera da cerimônia, Bill fez uma serenata especial. He had Willie Nelson play the night before his wedding, and it was a total surprise. Bill got up and he said, you know, I really love Melinda, and I really want to sing her some songs tonight, and I don't sing that well, and so I asked a friend of mine to come and do a little singing for us, and so it was a big surprise. Em Melinda, Bill encontrou uma companheira que sabia de sua dedicação à Microsoft e que entendia as exigências profissionais de seus negócios. Mas poucos meses após o casamento, a alegria de Bill deu lugar ao sofrimento. Sua mãe Mary, que fora sua aliada mais dedicada, foi diagnosticada com câncer no seio. Morreu na madrugada de 10 de junho de 1994. Bill correu para ficar ao lado de sua mãe. When he came to the house that night, he'd been stopped by the police on the way because he was speeding. And of course, the policeman recognized him. It wasn't the first time he ever got stopped for speeding, by the way. And they looked at him and they said, what's going on? Because he said, you know, I was sitting there and the tears were just running down my face. And the policeman said, well, he said to the policeman, I'm sorry, he said, my mother just died. And the policeman said, well, you go ahead, you go on home, but please slow down a little bit if you don't mind. So he was very deeply affected by his mother's death, as we all were, of course. Nos anos seguintes, Bill continuaria o que sua mãe começou, criando uma fundação filantrópica. Gates era um bilionário muito poderoso. A Microsoft dominava o mercado, mas o governo achou que era hora de conter Bill Gates e sua empresa. Dizem que o... Em 1995, aos 39 anos, Bill Gates tinha uma nova vida como homem casado. Com sua esposa Melinda, foi explorar o mundo da África até a China. Parecia que Bill Gates agora tinha tudo mesmo. This is a man so successful, his chauffeur is Ross Perot, ladies and gentlemen. Please welcome Bill Gates and the Bill Gates Dancers. 1995 também foi ótimo para a Microsoft. O Windows 95 foi lançado com estardalhaço. Jay Leno, o apresentador do Tonight Show, foi mestre de cerimônias da festa do novo software. Windows 95 is so easy, even a talk show host can figure it out. Obviamente, Gates ainda era o melhor vendedor da Microsoft, mas a partir daquele momento deixaria um pouco os negócios. Em 26 de abril de 1996, nasceu Jennifer, a primeira filha de Bill e Melinda. He just loves that little girl. It's just so marvelous to see. It's very gratifying to a father to see his own son have the same feeling about children that I did about him and his sisters. So it's really gratifying. Aos 42 anos, Bill Gates era um ícone americano. O homem mais rico do mundo, com um patrimônio pessoal de mais de 50 bilhões de dólares. É membro de uma elite poderosa que inclui o presidente Bill Clinton, que, como ele, gosta de jogar golfe. O estilo dos Gates nunca foi de ostentação, mas Bill já gastou muito dinheiro em conveniência e conforto. Em 1997, Bill, sua esposa e sua filha se mudaram para uma mansão de 54 milhões de dólares. Além de casas para a família e para convidados, há uma biblioteca que abriga o caderno de anotações de Leonardo da Vinci, pelo qual Gates pagou mais de 30 milhões de dólares. Apesar da casa ser usada para o trabalho, para a família Gates, é simplesmente um lar. It's a remarkably family-friendly home, given what it is. I remember the first time going there after it was fully finished.
walking through it and seeing, you know, little Tykes cars in various places and things like that. I mean, this is not an antiseptic home that you feel afraid to touch anything or sit anywhere. Apesar de Bill viver num palácio de alta tecnologia, manteve o senso de serviço público que Mary Gates deu a todos os seus filhos. Comprometeu-se a doar grande parte da sua fortuna através das fundações William Gates, com a ajuda de seu pai e de sua esposa. Doaram 200 milhões de dólares para colocar computadores em bibliotecas públicas de todo o país, para que outros possam conhecê-los ainda na infância como Gates. Not everyone in this country can afford access to a computer, and it just makes him realize that offering that kind of access to all citizens, be they 12 years old or 92 years old, will allow everyone to pursue that same excitement that he had as a youngster at Lakeside. Gates e sua família também doaram cerca de 800 milhões de dólares para projetos educacionais e pesquisa médica. Apesar de ter sido criticado por não gastar mais tempo e dinheiro em filantropia, Gates, aos 42 anos, não está pronto para desistir do comando da Microsoft. The industry keeps changing. I mean, it's the perfect game because it never ends. You can't sit down and relax. Na verdade, em 1997, Gates descobriu que não estava à frente no mercado da internet. Uma empresa chamada Netscape dominava as vendas de browsers, o software necessário para acessar a internet. In some sense, I think the internet gave Bill a whole new lease on life because it was something new to conquer. Gates decidiu competir com a Netscape colocando o Explorer, o seu browser, em todas as cópias do Windows. Isso foi visto como uma manobra para eliminar o seu principal concorrente. If Microsoft chooses to disadvantage Netscape or any other competitor, then the consumer doesn't get a fair choice. When the consumer doesn't get a fair choice, the market can't work effectively. Na verdade, em sites da internet, Gates tem sido mostrado como um tirano. Com sua empresa controlando 95% dos sistemas operacionais no mundo todo, muitos usuários acreditam que ele tenha impedido o sucesso de produtos até melhores. Em março de 1998, Bill Gates foi chamado ao Senado, onde havia sido office boy. Mais uma vez, foi acusado de comandar um monopólio ilegal. In the electronic marketplace, Microsoft has the power today to exercise predatory and exclusionary control over the very means by which we access this internet. It's a lot like General Motors having the ability to dictate what type of gasoline you put in your car, or what interstate you can drive on, or even how you get on the interstate. Apesar dessas acusações, uma medida judicial que impedia que a Microsoft incluísse o Explorer de graça no Windows foi revogada. Mas Gates ainda não estava livre. Em maio de 1998, o Ministério da Justiça e 20 estados abriram um processo antitruste contra a Microsoft. Os trâmites legais desse processo podem levar anos, e a investigação está acabando com a saúde do presidente da Microsoft. I think it's been a real punch to the gut for Bill. I've seen him be very emotional and depressed about this, just as I would be. I mean, I've been audited once, and that was pretty awful, and I can imagine this is a lot worse than an IRS audit. Gates pode ter sido atingido pelos ataques a ele e à Microsoft, mas sua empresa continua saudável e em expansão. Em 1996, ele se aventurou na televisão, comprando o canal de notícias de TV a cabo MSNBC. Agora ele possui o maior arquivo de fotografias e imagens de arte digitalizadas. Gates também tem explorado o uso da tecnologia de computador no entretenimento, com magnatas de Hollywood como Steven Spielberg. Bill Gates continua sendo um competidor. Talvez apenas a história possa responder à pergunta: Bill Gates é um monopolizador que esmaga os concorrentes? Ou apenas um cara que construiu uma ratoeira melhor? When the biographers and historians write the history of the 20th century, Bill Gates is going to go down as the best businessman of our century, and Microsoft is one of the greatest companies of the 20th century. It's remarkable what this company has managed to do in so short a time. This is one of the great success stories of the 20th century. No livro que escreveu, Bill Gates afirma que logo
Sem sair da sua casa, você poderá comprar tudo o que quiser em qualquer lugar do mundo. Poderá ouvir qualquer música, assistir qualquer filme e até mudar o protagonista do filme para que ele tenha o seu rosto e a sua voz. Isso soa como ficção científica, fantasia ou sonho, mas até agora, todos os sonhos de Bill Gates se realizaram. Este é Biografias e eu sou Jack Perkins. Até a próxima vez.